Fala turma, estamos no ar com mais um episódio do nosso Política de Fato Cast. Dessa vez aqui, mais uma vez, no nosso estúdio, Nando Moraes, com ele, Nando Moraes, aí dando a cobertura necessária da nossa transmissão em 4K, né, Nando? Muito boa noite a todos. Não foi não, aqui meu nome. Agora vai. Agora. Casa de Ferreira, espeto de pau, já pensou? Não tinha ativado meu microfone, você acredita? Isso aí. Gravando em 4K aqui, Política de Fato Cast. Galera, comentem, não deixe de comentar, tá? A aba de comentários está aí aberto. Hoje tem uma entrevista bem legal, né, Daniel? Exatamente. Você sabe que toda semana a gente traz para cá grandes convidados, fazemos grandes debates, abordamos o que é factual na política sergipana. Política de Fato Política de Fato Cast já tem esse slogan, que é a política sergipana como você nunca viu. E hoje o nosso grande entrevistado, o nosso convidado, vem direto do município de Porto da Folha, ele que é filiado ao PT, faz parte da história petista de Porto da Folha, junto com o pai, Manuel de Rosinha, vice-prefeito Saininho de Manuel de Rosinha, lá do município de Porto da Folha. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Nando. É um prazer, pela primeira vez, participar aqui do Política de Fato Cast, que tinha grande vontade de estar aqui frente a frente com esse grande jornalista que é você, Daniel. E aqui estamos à disposição para responder as perguntas. A que a gente souber, a que a gente não souber, nós vamos tentar procurar saber para lhe responder. Muito bem. É bom começar com o clima de Porto da Folha, né, que a gente tava falando aí agora, porque o lugarzinho quente que eu conheci. Mas olha, segundo ele, mas não é tá o melhor quente, não. lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. Eu posso dizer que eu também tenho raiz buraqueira, sabe, Nando? Meu Isso, pai isso. também é de Porto da Folha. Eu me criei indo para Porto da Folha, tomar banho lá na Ilha do Ouro. Já foi na Ilha do Ouro? Não. Não, tem que ir. Fazer o convite Faça a o você, convite vá lá aí, qualquer Saininho. dia, que vai ser um prazer receber vocês lá. Daniel lhe leva lá para a gente comer um peixe, um tira-gosto lá na Ilha do Ouro. Muito Inclusive, bem. esse negócio de buraqueiro, como é? É que nem lagarto, né? Lagarto é papajaca, quem é de Simão Dias Buraqueira é porque a capa cidade bode. é entre serras, né? E diz que mora no buraco. Ah, Chama entendi. de buraqueiro. Entendi. Olha, Saninho, há muito tempo a gente tenta entrevistá-lo aqui e hoje casou a agenda. E eu queria que você começasse, Saninho, falando sobre a sua trajetória. Então, tanto a sua trajetória como de seu pai. Seu pai, em todo o estado, nós conhecemos pela humildade, por ser uma pessoa muito simples, que chegou na política, era aquele cara desacreditado. Exato. E aí, até hoje tem o mesmo jeitão, simples, e a família segue essa mesma risca. Mas me conta aí da sua versão do menino que cresceu nessa família, ao lado do Manuel de Rosinha, e chegou na política. Daniel, você já falou aí um pouco. Para mim é muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus por ter nascido nessa família, na família de Manuel de Rosinha, de Rita de Manuel de Rosinha, que são pessoas humildes. Meu pai é filho de um pedreiro, de uma dona de casa. Minha mãe, filho de um agricultor e de uma agricultora. Meu pai, técnico agrícola, e minha mãe, costureira, que a gente tem muito orgulho de ter criado 5 filhos, através das suas costuras, através do emprego de meu pai, que meu pai trabalhava Indagro, né? na Indagro, Sim. hoje está aposentado. Já se aposentou? E também por perseguições políticas não pôde continuar, infelizmente foi interrompido. Eu lembro. Mas eu me sinto muito feliz de estar nessa família, graças a Deus uma família unida, tanto na parte do meu pai como na parte da minha mãe. Nasci vendo meu pai fazer política. Meu pai foi candidato a vereador a primeira vez pelo PFL, que o pai dele, o saudoso Cícero Nazaré, meu avô, gostava muito do saudoso Antônio de Caio. E aí, pai, a primeira vez que o pai foi candidato a vereador foi pelo PFL. Pai não muito simpatizante, mas por atender o pedido do pai, foi pelo PFL. E aí, no próximo pleito, entrou pelo Partido dos Trabalhadores, se elegeu, foi 2 mandatos vereador, 2 mandatos prefeito. E ao ver a trajetória dele, da humildade, da simplicidade, da honestidade, me despertou algo dentro de mim que a gente precisava dar continuidade à história política de Manuel de Rosinha, dar continuidade ao desenvolvimento da nossa querida Porto da Folha. Então a gente fez uma reunião dentro da família e aí foi decidido que Saninho seria o representante da família para dar continuidade na história e para buscar o desenvolvimento para a nossa querida Porto da Folha. Fui vereador, estive vereador na Câmara Municipal de Vereadores, fiz o papel que meu pai fez, um papel de oposição, com responsabilidade, com caráter e honestidade. E hoje a gente estava como vice-prefeito, porque hoje eu posso dizer assim que estamos afastados pelos últimos acontecimentos, mas com cabeça erguida e com muita consciência limpa
do que a gente fez até aqui. E não é por causa disso que Sarinho vai parar. A gente veio hoje para Aracaju, tive hoje algumas reuniões buscando para levar desenvolvimento para a nossa querida Porto da Folha, independente que esteja no cargo ou não, a gente vai sempre defender a nossa querida Porto da Folha. Você foi vereador por um mandato somente, Isso, né? por um mandato. E ficou muito conhecido em todo o estado pela forma como você fazia oposição, né? Exato. Eu recebia muito, olha quem está aqui chegando agora, Manuel de Rosinha. Ô, não, aproveitando que ele está aqui, eu ia contar a história, estou esperando você chegar, mas já que ele está aqui, eu vou contar. A gente fala muito política, política é humilde, esse tal político é humilde, essa família é humilde. Aí tem uma história desse cara aqui, não é porque ele está na minha frente não, mas veja como ele era diferenciado. O cara me contou que foi fazer uma matéria em Porto da Folha, um jornalista, chegou lá e queria encontrar com o prefeito. Aí nada do prefeito chegar na prefeitura, daqui a pouco passa uma carroça. A carroça parou na frente da prefeitura, quem desceu de lá, Manuel de Rosinha. Você acredita nisso, Nanda? Olha aí agora, Tá todo mundo vendo aí, né? Pois é. Daqui a pouco a gente traz ele pra cá, pra gente conversar também. Tá aqui, ó, na gravação aqui, Manuel, nessa câmera aqui, ó. Pois é, rapaz, um amigo meu foi lá fazer uma matéria com ele na cidade, chegou lá, nada do prefeito, aí o cara desceu da carroça e ele, mesmo assim, não sabia que era o prefeito. Aí o cara disse, não, rapaz, esse aí, esse aqui, descendo da carroça. Mas o cartão de visita de Manuel foi esse. É dessas histórias que a gente, da família, que é filho de Manuel de Rosinha, a gente se orgulha muito. Porque muitas das vezes eu vi ele sentar no meio-fio para lanchar junto com os amigos, lanchar junto com a gente, mesmo estando na prefeitura, sendo o prefeito do município, mas nunca mudou a essência. Então é isso que eu carrego comigo. Eu também vou para vários lugares, como meu pai sempre foi, como ele me ensinou. E muitas das vezes a gente passa e vê o pessoal comentar, ó, esse daí é o vice-prefeito. E o outro chega a dizer, nem parece ser o vice-prefeito. Porque a gente foi criado dessa forma. Meu pai era prefeito, mas preferia sair da casa dele para ir até a prefeitura de pé, caminhando, para ir cumprimentando o pessoal da casa dele até a prefeitura, mesmo que ele passasse o dia todo na prefeitura, mas ele tinha e ele gostava ele gosta desse calor humano, de sentir a dor do outro de forma transparente, de forma humilde e de forma sincera. Então, eu aprendi um pouco de fazer política através desse senso de humildade dele, desse senso de humor, desse senso de caráter, de pessoa, de olhar olho no eleitor e saber justamente o que é que o eleitorado, o que é que a população de Porto da Folha estava necessitando, estava precisando para poder fazer o necessário. Ô Manuel, foram muitas vezes que você foi de carroça à prefeitura ou foi só nesse dia? Ah, diversas vezes. Com cigarrinho de palha ali. Esse negócio não. Figuraça, Manuel, obrigado viu, pela presença. Vou botar o microfone aqui para você quiser perguntar para ele também. Ah, beleza. A gente vai marcar depois um episódio aqui só de histórias da política do sertão. Aí a gente traz Manuel aqui e mais algumas figuras aí Mais nome de interessantes. seriado, viu? Manuel aí a série da política de fato, história da política do sertão. Foi prefeito por 2 mandatos. Foi, Manuel. 2 mandatos. 2 mandatos, perfeito. Agora, Saininho, trazendo um pouco para a atualidade. 2024, você estava muito bem posicionado, aparecia nas pesquisas ali para disputar prefeito. Era um vereador de oposição, como a gente disse antes, já muito atuante, com muito destaque. E aí você decide formalizar uma aliança com o Everton. Everton foi o candidato a prefeito e você a vice. E aí, acho que menos de 4 meses de mandato acontece um rompimento entre vocês. O que é que de fato aconteceu? E se aconteceu, isso vinha acontecendo já na campanha? Já existia alguma tensão, Saininho? Daniel, na campanha estava tudo tranquilo, tudo na normalidade. Porque assim, a gente cansa e a gente vê o ditado popular ser verdadeiro. Quando eu preciso de você, tudo eu aceito. Quando eu chego no poder, no objetivo que eu quero, eu já não aceito mais o que você tem a me dizer ou o que é para de fato a gente discutir para fazer. Certo? Eu vi ele reclamando, o prefeito, que você queria dizer o que a prefeitura tem que fazer. Aí eu fico pensando, o papel do prefeito então tem que ser decorativo, né? Você não pode opinar. Né? Eles automaticamente achou que Sarinho Manuel de Rosinha teria que ser um vice de armário, teria que ser um vice só de nome, o diploma pendurado na parede.
E o resto, ser decorativo. Ver o erro, permanecer calado. Ver, judiar o povo e Saninho não poder falar porque estava ali na gestão, porque tinha um cargo ou tinha um carro à disposição. E a gente nunca teve isso. E não é porque eu vou estar no bom que quem me ajudou a chegar hoje, estando numa cadeira de vice-prefeito, eu vou virar as costas porque eu já ganhei a eleição. Com 4 anos, nós precisamos do voto de novo. Político depende do voto. Então, assim, jamais eu vou estar no bom e deixar quem me colocou, quem me deu a oportunidade, permanecer no ruim. Houve promessas não cumpridas para aliados várias seus. Promessas. O PT de Porto da Folha, desde o primeiro dia de mandato, desde o primeiro mês de janeiro, que pessoas ligadas a Sarney Mané de Rosinha, ligadas ao ex-prefeito Mané de Rosinha, já vinham sendo perseguidas, inclusive com minha própria esposa. Várias outras pessoas, inclusive um tio meu, que hoje ainda faz parte da administração, que me reclamou várias vezes de perseguição, que não estava satisfeito, que estavam perseguindo. E jamais eu ia ver isso acontecer com pessoas da minha confiança, com várias outras pessoas, até hoje, depois de rachado. Quem for amigo de Saninho, quem for amigo do ex-prefeito Mané de Rosinha, não pode passar na casa de Saninho nem na porta, porque senão vai ser reprimido, vai sofrer as consequências. Uma política que eu encarei como vereador lá atrás, que eu achava que o ex-gestor era perseguidor, mas esse dá 2 vezes pior do que o ex-gestor, porque esse, Daniel, o que me deixou triste, e hoje eu sinto na pele, nunca havia acontecido isso no município de Porto da Folha, na gestão do ex-prefeito Mané de Rosinha, do doutor Júlio, do doutor Albino, de todos que eu sei da história para cá, que eu alcancei de ver prefeito, nunca vi na história prefeito se envolver com picuinha e se envolver em briga de família, principalmente de famílias de bem do município de Porto da Folha. Que briga foi essa? Hoje, o gestor de Porto da Folha, muitas das vezes, Daniel, ele chama o pessoal no gabinete para tentar, se ele tiver uma raivinha do jornalista Daniel bateu nele nas redes sociais, mas tem alguém da família de Daniel que está com um problema na justiça, ou tem qualquer coisinha, ele lhe dá o advogado para esse problema vir à tona, para ele descontar a raiva que ele tem de você. E não pensa nas famílias de Porto da Folha, porque se pensasse, um gestor ele tem que apaziguar, não botar mais briga na população. Ele mostrava um pouco desse perfil, assim, de gostar de fofoca, de ouvir essas coisas, de entrar nessas picuinhas na Daniel, na campanha nem tanto. E é como meu pai sempre me falou. Nessa parte, eu acho que hoje eu pago um preço por uma desobediência que não escutei meu pai. Porque meu pai sempre me falou que nunca confiou nele. Ele nunca deu motivos para que a gente confiasse nele, para que meu pai confiasse nele. E meu pai, por várias vezes, me impediu para que eu fosse candidato à reeleição de vereador. E eu, por ousadia, infelizmente não escutei. A gente se sentou, conversou, encabeçamos na chapa de vice, que eu acho que foi o meu mal. Hoje eu me sinto que não tenho mais aquela disposição diante, por me sentir envergonhado, porque várias pessoas, quando meu pai passa na rua, quando eu passo na rua, eu votei nele, mas votei através de você. Eu não conheço ele. Então, assim, Saninho foi criado em Porto da Folha, Saninho nasceu em Porto da Folha, Saninho tem família em Porto da Folha, tanto da parte do pai como da mãe. Todo mundo conhece a família de Mané de Rosinha, todo mundo conhece a família de Rita de Mané de Rosinha. Conhece a família da minha esposa, a qual quero mandar um abraço. Conhece os meus familiares. Então, quando Saninho faz alguma coisa de errado, a população, quando não me vê, vai na casa do meu pai, dizia meu pai, vai na casa de minha sogra, pedir para conversar comigo. As portas de vocês são abertas, né? Sempre foi assim, né? Exatamente. Então, o povo conhece a gente. E eu hoje me sinto culpado de muitas coisas que, infelizmente, o município vem passando
porque confiei e acreditei nessa pessoa que se mostra hoje ser inimigo do povo de Porto da Folha. Queria o poder por querer, para mostrar ao ex-gestor que ele poderia chegar a ser prefeito. E, infelizmente, eu caí nessa armadilha, levando os nossos amigos e amigas para hoje ter essa decepção, que eu tenho certeza. A decepção hoje não é só de Salim. O povo de Porto da Folha tem me dito. E quando a pessoa me diz, isso me dói, porque assim, não por eu ser culpado 100%, mas por aquela pessoa ter acreditado em mim e hoje ter sido decepcionada como eu fui decepcionado. A gestão dele hoje é pior do que a gestão de Miguel? Daniel, se você perguntar o que foi que a gestão hoje fez com recurso próprio, não tem nada. Está igual. Tem obra rolando, alguma coisa? Do governo estadual. Obra municipal não tem nenhuma. Obra de recurso próprio do município, você não encontra uma em Porto da Folha. Teve agora uns mutirões de cirurgia, a qual quero aqui mandar um abraço ao nosso deputado federal João Daniel, que tem sido parceiro do povo de Porto da Folha, tem feito pelo povo de Porto da Folha. E quero também aqui mandar um abraço a todos que fazem a saúde lá do município de Porto da Folha, que engajou e fez lá o mutirão de cirurgias, emenda do deputado federal João Daniel, 3 vezes já que tem esse mutirão de cirurgia, todas as emendas do deputado federal João Daniel, para você ter ideia, Daniel, para você ter ideia, Rogério Carvalho colocou emenda para Porto da Folha, João Daniel colocou emenda para Porto da Folha, Lidiano colocou emenda para Porto da Folha. Agora você pergunte, qual dos deputados que ele apoia, que já mandou emenda para beneficiar o povo de Porto da Folha, como o PT colocou dentro de Porto da Folha? Porque as emendas que foi colocada pelo PT foi visível. O povo sentiu na pele que foi cirurgias, que foi medicamento hospitalar, entendeu? A única coisa que a candidata a deputada federal dele mandou para Porto da Folha foi uma reta escavadeira até hoje. Enquanto a gente... de André. Isso. Enquanto a gente, como vice-prefeito, e o conhecimento do ex-prefeito Manuel de Rosinha, através do Partido dos Trabalhadores de Porto da Folha, a gente conseguimos mais de 5 milhões de emenda com o deputado federal João Daniel, mais de 5 milhões de emenda com o senador Rogério Carvalho, e com a nossa deputada estadual, conseguimos 200 mil, que era para ser colocado na Casa Azul, e foi, infelizmente, desviado para questões do hospital, para questão de compra de medicamento, que Lidiane, como ela é uma mãe autista, ela queria que colocasse diretamente na Casa Azul, mas infelizmente foi desviado da Casa Azul e colocado no hospital com compra de remédio, que se viu ao povo do mesmo jeito. Entendi. E hoje lá, como é que tá essa relação, assim? Porque no palanque de Everton tava Rogério, João Daniel e tal. Ele continua votando em Rogério, em João Daniel. Não, federal ele tá com o Iandra, né? Mas pro Senado ele tá com o Rogério? Falam que votam com o Rogério, né? Mas se você perguntar assim, se você reunir o secretariado dele, os secretários que fez parte da gestão do ex-prefeito Everton, se você botar na mesa, não vota 10 secretários, Rogério. Então não tem esse A apoio. maioria, uma boa parte da maioria, bolsonarista ferrenho, do que odeia o PT. Está em redes sociais, em grupos sociais, batendo exatamente no PT. Chamando o PT de ladrão, chamando o PT disso e daquilo. Só que assim, quando criticam, esquece do que o PT fez pelo povo de Porto da Folha, esquece das emendas que hoje o povo de Porto da Folha está sendo beneficiado. Nós temos aí o governo federal implantado dentro do município de Porto da Folha, Daniel. Isso para um município pequeno que nem Porto da Folha, conseguir recursos do governo federal através do Ministério da Saúde. Hoje Porto da Folha faz distribuição de prótese dentária através do programa Sorria Brasil do governo federal. Hoje Porto da Folha faz distribuição de óculos de grau
através do programa do governo federal Enxerga Brasil. Isso tudo que me deixa mais entristecido é que esses programas, ele traz o marketing da prefeitura, traz dele, como se fosse da prefeitura, esquece do programa do governo federal, que verdadeiramente esses projetos são do governo federal. É como eu vejo falar, foi projeto da gestão, as cirurgias. Se você for hoje no Hospital do Pôr da Folha, você não vê um especialista dos que fizeram a cirurgia da emenda do deputado João Daniel, do instituto que é ligado ao gabinete do deputado federal João Daniel. Ô Saninho, agora me conta uma história que eu lembro que na época seu irmão ainda chegou a assumir a Secretaria de Esportes do município. Seu irmão é formado em Educação Física, professor e tal. E me parece que houve um certo travamento do trabalho lá. Eu vi por alto na imprensa, mas queria que você me detalhasse um pouco mais o que foi que realmente aconteceu ali. Daniel, meu irmão Francimário, no qual quero mandar um abraço, ele assumiu a Secretaria de Esporte, não por indicação do Sargento Manuel Rosinha, nem por indicação do ex-prefeito Manuel Rosinha. Assumiu... Vocês indicaram alguma secretaria? Nenhuma secretaria indicamos. Nenhuma secretaria foi conversado com a gente para saber se podia indicar ou não. Nenhuma. Estranho, né? Vocês também lá atrás não fizeram acordo, vou entrar para vice, mas me dê secretaria não, e tal. A secretaria de meu irmão, quando meu irmão assumiu, foi por causa que a gente queria que Francis Mário fosse candidato a vereador. E o grupo não aceitou, e para não ter o racha no grupo, a gente cedemos tirar Francis Mário, e aí o candidato na época disse que se chegasse a ganhar as eleições, ele mesmo daria a secretaria para Francis Mário assumir, por ele ter compreendido e ter retirado, a gente ter retirado a candidatura. E aí meu irmão foi secretário. Quando a gente trabalha com amor e dedicação, a gente faz revolução. E Francis Mário fez uma revolução na Secretaria de Esporte de Pôr da Folha, que jamais viram no município de Pôr da Folha, só na época da gestão do ex-prefeito Manuel Rosinha, porque pai valorizava o esporte. E Francis Mário entrou com o espírito desportista, com o espírito de juventude, com o espírito do ex-prefeito Manuel Rosinha, que sempre ensinou a gente que quando a gente pega uma pasta pública, a gente tem que dar o melhor da gente. E isso foi feito por Francis Mário, mesmo na juventude, mas assumiu a responsabilidade, trouxe para si que precisava revolucionar o esporte de Pôr da Folha, e vida, né? Várias vezes ele me ligar para reclamar, várias vezes ele tirar dinheiro do bolso dele para pagar uma limpeza na ABB, para pagar uma limpeza ao arredor do ginásio, porque ele fazia o ofício, encaminhava para a Secretaria de Obra. E lá, o secretário de Obra, a gente nunca se deu bem, sempre quis derrubar meu pai, sempre quis me derrubar. E aí, quando chegavam os ofícios da Secretaria de Esporte, os ofícios eram engavetados, nunca era respondido. Para você ter ideia, eu andava com o carro lá, pago pelo município, uma Ranger, e no dia 19 de fevereiro, que foi a emancipação política de Pôr da Folha, ele inventou e fez o maior evento que Pôr da Folha já viu na sua emancipação política, um evento simples, mas que chamou a atenção de todo mundo. Ele colocou corrida de rua, ele colocou corrida de barco, ele colocou futebol society, futebol de campo. Então, assim, ele fez uma revolução. E o dia 19, o município ficou todo movimentado, sem ter nenhuma praça, nenhuma rua que não tivesse movimento, porque ele bolou uma estratégia de movimentar o município todo em si. Então, ele fez um ofício para a Secretaria de Obras, solicitando o carro da Secretaria de Obras, que é uma estrada, para colocar o isopor em cima para sair distribuindo água para as pessoas. Sim. E colocar os pontos de apoio. Infelizmente, esse carro nunca chegou. Eu dei o carro que eu rodava a ele. Ou seja, 19 de fevereiro. Isso. 19 de fevereiro, exatamente. Cedi o carro para ele poder trabalhar, para ele poder colocar os isopores nos pontos de apoio, para poder o evento sair como ele planejou.
você imagine um evento de um secretário de esporte, não de um secretário, da Secretaria de Esporte, que ia levantar o nome da gestão. Mas como é irmão de Saninho, filho do ex-prefeito Manuel Rosinha, não. Você acha Tem que podar. E você acha que Everton estava ciente dessa... Tudo. dessa... Ele nunca ficou sem saber de nada. Sim. Tudo passava por ele. E, infelizmente, através do secretário de comunicação, que você muito bem conhece, por picuinha, de uma pessoa que meu pai fez de gente, que colocou no meio da política, que hoje, se tem algum conhecimento, é através do ex-prefeito Manuel Rosinha. Por picuinha dessas pessoas, de 3 ou 4, fizeram isso tudo acontecer. Fizeram que afastasse Saninho de perto do gestor, porque ficaria mais fácil de dar um golpe e lá na frente de derrubar o gestor. Exatamente o que está acontecendo hoje. Hoje eu vou revelar uma exclusiva aqui para vocês, Daniel, que o povo de Porto da Folha vai saber o real motivo e como foi a trama para se chegar até o que se chegou até hoje, do início ao fim. Como foi? Daniel, a gente, depois que conseguiram afastar Saninho de Manuel Rosinha, porque meu pai, Manuel Rosinha, para você ter ideia, mesmo a gente sendo vice-prefeito, estando na gestão, meu pai só pisou na prefeitura um dia, que foi no dia que o deputado federal João Daniel foi dar a patró para a Prefeitura Municipal de Porto da Folha. E nessa ida de João Daniel para dar essa patró, foi onde a gente desencadeou a emenda para que fosse feito o mutirão de cirurgias. Sim. Entendeu? E nisso tudo aí, foram criando as expectativas, foram criando aquele embrulho de dizer que Saninho ia crescer, que Saninho ia isso e aquilo, o ciúme, e afastaram Saninho de Everton. Como? Fazendo essas brigas, essas picuinhas para que a gente se afastasse, para ficar livre dessas pessoas e tirando o poder do ex-prefeito. Ele é tão cego que até hoje não enxergou. Ele ainda não caiu na realidade. E depois disso tudo, Daniel, para você ter ideia, depois que afastaram Saninho, que o secretário de comunicação colocou nas redes sociais que tinha tido o rompimento. Ele quem anunciou? Isso. O prefeito, hora nenhuma, até hoje, nunca teve coragem de se manifestar e de dizer a realidade. O motivo... E como foi? Foi na rede social do secretário ou foi na da prefeitura? Não, na rede social de terceiros. Sim, ele lançou... Espalhou, notinha, porque né? a gente sabe que ele tem um monte de página envolvida. Entendi. Espalhou nessas páginas e o programa da FM local também falou que o programa é coligado com a prefeitura. E depois disso tudo, Daniel, depois de uns 2 ou 3 meses, eu recebi uma ligação para ir para uma reunião, que lá ia ser decidido, e Saninho, como tinha mais um pouco de conhecimento, como foi vereador, para Saninho ver a possibilidade de fazer o impeachment de Everton. Fazendo o impeachment dele, Saninho assumia. Só que a estratégia não era Saninho assumir, era dar uma rasteira também em Saninho para que a presidente assumisse. E isso eu não concordei. Eu disse que não iria, porque se fosse da vontade do povo tirar o ex-prefeito, que hoje é ex-prefeito, se fosse da vontade do povo tirar, que a gente ia se enfrentar nas urnas. Não ia fazer maracutaia para tirar o mandato de ninguém. E não fui. Depois de mais um mês, me ligaram novamente, chamando a mesma coisa, e eu disse que não ia. E depois tive uma conversa ainda com o ex-prefeito, o Everton. Foi mesmo, depois daquela briga Depois toda? de tudo, ainda tive uma conversa com ele. E nessa conversa eu relatei a ele o que estava acontecendo. Ó, você está sendo traído, assim, assim, assim. Pessoas me ligaram, mostrei a ele tudinho como aconteceu. E, infelizmente,
ele preferiu estar onde está, preferiu tomar a rasteira que tomou. Dos seus próprios secretários aliados. Dos seus próprios secretários. Entendeu? E aí, foi se passando. E deu, não lhe deu. Teve o primeiro julgamento da AIME, e Saninho não ficou sabendo de julgamento. Porque eles travaram os advogados para não dizer nada a Saninho, para que Saninho não pudesse interferir em nada. Eles precisavam de você em qual sentido desse processo aí? Era para você fazer o quê? Qual é a lógica, Daniel? A união, pelo menos no processo, para que eu procurasse pessoas amigas, para que eles procurassem pessoas amigas, para que a gente pudesse se somar junto dos advogados para ver o que poderia ser feito. Entendeu? Porque assim... Ou seja, ter mais uma força política agindo nos bastidores ali do judiciário para empurrar esse negócio. Acho que talvez nem fosse isso, porque assim, acho que o judiciário não tem tanta intervenção política, né? Mas a gente tem o entendimento que a gente poderia ajudar de alguma forma para que não acontecesse até isso. Até porque relatos que a gente sabe de próprias pessoas que é secretário dele, que estava na conversa no bastidor com políticos que o próprio ex-prefeito apoia, para que chegasse ao ponto até a derrubada. E quem foi que ele convidou para essa conversa? Você entendeu? Vamos revelar aos pouquinhos. Então, assim, a gente se sentiu traído e, da mesma forma, traído pelo próprio grupo de ver até onde eles queriam chegar e até onde chegou. Quando você disse para Everton, ele disse o quê? O que ele lhe respondeu? Ficou calado e disse que ia tomar as providências. Mas, infelizmente, a vaidade subiu para a cabeça. Tem alguma chance de vocês se reorganizarem, reagruparem? Nenhuma. Hoje não tem possibilidade nenhuma e de Saninho caminhar ao lado dele. Só para contextualizar para quem está assistindo agora aqui, foi dado aí por um ministro, eu não sei exatamente qual ministro foi, uma data já para fazer uma nova eleição devido à cassação de vocês dois, e parece que é agora para julho, né? Desde julho, 21 né? de junho. Se essa eleição acontecer mesmo em julho, da forma como está se encaminhando, Saninho, como é que você vai se posicionar nesse pleito? Você já conversa com alguém? Você quer ser candidato? Daniel, ainda não sentamos para conversar, certo? Já recebemos convites, vários convites para ter conversa, mas por enquanto é muito cedo e muito prematuro. O processo ainda ainda cabe recurso. A gente vamos aguardar, ver o que os advogados vão fazer. Você está precisando colocar advogado para isso? Para esse processo? Daniel, tem os advogados no processo, mas infelizmente eu não estou sabendo de nada. Entendi. Tipo, escondido. É ele mesmo quem está lidando com todo o processo Exato. Tipo, no escondido, Saninho não sabe de nada. Se eu não ligar para alguém para saber de alguma coisa, eu fico sem saber de nada. Entendi. Entendeu? Até nisso, a gente estamos de fora. Certo. Aí voltando para essa questão de organização, de candidatura. Então, a gente estamos esperando a decisão definitiva, porque o que o ministro André Mendonça colocou na decisão dele é uma decisão monocrática, onde ele coloca uma probabilidade, uma viabilidade das eleições ser 21 de junho. Pelo meu entendimento... Junho. Então, pelo meu entendimento... pouco entendimento, mas pelo que eu já procurei saber com outros advogados amigos, acho que não dá tempo das eleições ser 21 de junho. Porque na Constituição Federal ela deixa claro lá que é de 60 a 90 dias para se ter uma eleição suplementar. Constituição Federal não, Na legislação eleitoral? Na legislação eleitoral. Sim. Deixa claro que é de 60 a 90 dias para se ter uma eleição suplementar. Sim. Então, se você contar de sexta-feira, que foi quando teve a decisão do ministro André Mendonça, até 21 de junho, não tem como fazer eleição, porque dá menos de 50 dias de prazo. E a eleição é uma eleição normal. É uma eleição que tem todo o trâmite normal, da mesma que teve em 2024. Mas hoje, recentemente, se eu ser candidato a prefeito, se vier uma nova eleição?
Então, a gente se coloca à disposição do povo desde o primeiro dia, né, para disputar a eleição, independente do cargo. A gente primeiro vamos escutar o povo, ver o que é que o povo realmente quer que Sarinho saia candidato a qual cargo, para que a gente se coloque à disposição, para que a gente possa conversar com todo mundo, para que a gente possa formar um grupo e a gente poder dar ao povo de Porto da Folha a verdadeira mudança, para que o povo analise e possa fazer o seu devido julgamento e a gente ter a votação. Antes da gente fechar a entrevista, o fato mais recente que lhe envolve é o anúncio do apoio à candidatura de Edivaldo Nogueira, né, ao Senado. Exato. Como é que se deu essa conversa para que vocês apoiassem Edivaldo? Daniel, a gente sempre viu em Edivaldo uma pessoa que sempre acompanhou o Partido dos Trabalhadores aqui na capital. Foi prefeito por 4 mandatos, foi vice do saudoso e eterno Marcelo Deda. E aí, por Edivaldo sempre militar mais próximo da esquerda, sempre ser um defensor do presidente Lula, a gente optou por votar em Edivaldo, achando e na convicção que Edivaldo chegando a ser um senador, Edivaldo tenho certeza que vai ajudar muito ao presidente Lula a governar o Brasil e desenvolver os programas sociais para a população brasileira. Para você, seria constrangedor apoiar o André Moura, caso ainda estivesse ali próximo de Everton e o grupo decidisse votar em André, essa candidatura aí ao Senado? Muito. Eu acho que pela concepção que eu tenho, pelo acompanhar das políticas de meu pai, eu acho que eu jamais votaria numa pessoa que foi o mentor do golpe da ex-presidenta Dilma Rousseff, que o Brasil todo sofreu as consequências, sofreu o atraso por incompetência de pessoas que não tiveram como ganhar no voto e tiraram no tapetão. Ali foi um verdadeiro tapetão. Ali foi retirada à força. Não foi por roubo, por alimentar pessoas, dar dinheiro a pessoas para pessoas estar batendo em rede social, uma coisa ou outra. Foi no tapetão. Foi de uma vez, foi decidido pelo Congresso Nacional, retirado e pronto. Por uma mentalidade de uma pessoa que hoje, até já vi na entrevista dizer que sobe no palanque mais Lula. Para a gente fechar, Saininho, a última pergunta. O processo envolve um jornalista, né, uma pessoa que se coloca como jornalista que teria feito abuso do poder dos veículos de comunicação para favorecer Everton na campanha. Você em algum momento teve diálogo, participou de algum diálogo com esse comunicador? Nunca, Daniel. Isso eu tenho minha consciência limpa. Eu agora, Daniel, vou direcionar ali a câmera que eu quero falar diretamente com o povo da minha querida Porto da Folha. Nunca troquei uma palavra com esse tal de jornalista. Uma vez, eu estava no Banco do Brasil Nossa Senhora da Glória para resolver um problema na minha conta e meu telefone tocou, sem eu saber que era esse bendito jornalista que estava ligando. Atendi quando escutei a voz dele, disse que estava ocupado e desliguei. E desse dia para cá, mais nunca eu falei com esse jornalista, porque nunca concordei a forma que foi a eleição de Porto da Folha. Eu acho que a eleição política ela tem que ser debatida no campo das ideias e trazer os projetos à tona para que a população faça seu julgamento. E, infelizmente, várias das vezes, Daniel, ver o que foi feito na política de Porto da Folha. Eu me lembro um certo dia, isso eu vou contar aqui que eu não contei ainda a ninguém. Eu me lembro um certo dia, aqui em Aracaju, a gente estava em eleição, em período eleitoral ainda. E a gente, o candidato a prefeito estava cortando o cabelo aqui perto do Castelo Branco, da sorveteria do Castelo Branco. E nisso estava eu, o secretário de comunicação, o secretário de finanças e o candidato a prefeito. E nesse dia, ele me perguntou se o meu carro estava em meu nome. E eu disse que não estava. Aí ele me perguntou se eu poderia emprestar o carro para esse jornalista ir até Brasília, porque ele só soltaria um áudio se ele fosse para Brasília. E esse conteúdo do áudio, eu só vim saber o conteúdo do áudio depois que o áudio foi solto.
E justamente foi feito dessa forma. Eu não emprestei meu carro, mas eles arrumaram um carro e foi entregue a esse jornalista para que ele chegasse até Brasília. E depois que ele chegou em Brasília, ele ligou para uma pessoa de Porto da Folha, que tem muito conhecimento com ele, que foi praticamente criada com ele, e por essa pessoa ser muito amiga minha, ele ligou para ela dizendo que ia começar a bater em Sarney Manuel de Rosinha, porque Sarney Manuel de Rosinha não estava ajudando com o plano do candidato a prefeito, que ele estava em Brasília e precisava que Sarney abrisse as portas do gabinete de Rogério Carvalho, do gabinete de Márcio Macedo, do gabinete de João Daniel, para que ele pudesse levar o que ele dizia que era prova para entregar nos gabinetes para ver se o senador, se o deputado federal se envolvia. Era prova contra o adversário, no caso. Isso. Sim. Sobre os áudios que tinha soltado. E isso, Sarney nunca se envolveu. E até digo, estou aqui falando de coração aberto. Eu entrego meu telefone para quebra de sigilo, tanto na Polícia Federal como estadual, na que vocês quiserem. Faça como eu. Entregue seus telefones. Eu faço o desafio aqui. Entregue seus telefones para quebrar o sigilo, para ver quem era realmente que tinha ligação. 24 horas com esse jornalista. Quem foi que fez o que aconteceu hoje, Daniel? Está lá a estabilidade, a insegurança no município de Porto da Folha, causada, tanto os contratados como os efetivos do nosso município, está lá com essa insegurança, através, e eu vejo dizer, pessoas querem se vitimizar, de gravar vídeo dizendo que querem derrubar ele de todo custo, querem tomar no tapetão. Mentira sua. Você está caindo por causa de você próprio, que deu total liberdade ao jornalista para fazer o que foi feito. Então a culpa, se tem alguém que tem culpa nisso tudo que está acontecendo, é você, prefeito. É você quem deu a oportunidade, você quem fez a maracutaia para esse jornalista estar hoje, que vocês nunca me contaram. Até a advogada que eles botaram para acompanhar esse jornalista, Daniel, eles pediram o sigilo à advogada que não dissesse nada a Sarninho, porque Sarninho não concordaria com isso. Sarninho, vou pedir pra gente encerrar, mas a gente quero trazer você de volta novamente. Quem sabe como candidato a prefeito, né? Nessas Vamos eleições lá. aí suplementares. Irmão, muito obrigado, seja sempre bem-vindo, viu? Daniel, eu que agradeço por ter essa oportunidade. Estou à disposição para qualquer hora que precisar. Me desculpe um pouco do atraso aí, que eu me embananei um pouco no horário, mas a gente estamos sempre à disposição. E sempre é um prazer estar conversando com você, estar aqui nos estúdios do Política de Fato Cast, para a gente bater esse maravilhoso papo. Fechou. Valeu então, Nando. Até a próxima semana com mais um episódio do nosso Política de Fato Cast.